Olá, alunos do segundo ano. A nossa aula hoje é sobre os anfíbios ou tetrápodes. Que seriam tetrápodes? São os animais que têm 4 membros, né? Então, como eu venho falando a vocês desde o começo, a vida ela surgiu na água, né? Então, os primeiros seres vivos surgiram na água e na escala evolutiva os seres que andam sobre a terra, os primeiros seres, no caso os anfíbios, seriam que teriam sido peixes que teriam evoluído. Esses peixes são da linhagem, possuem linhagens ancestrais dos sarcopterídeos. Que palavra difícil. Sarcopterídeos seria o quê? São esses animais, certo? Que vão ter os membros superiores, no caso a nadadeira, mais rígida, né, com a musculatura mais forte. Então, esses animais teriam tido adaptações ao longo de alguns milhões de anos, né, em períodos de seca. Então, por exemplo, esses peixes primitivos, eles viviam na água e tinha época de cheias, né, que formavam-se lagoas. E na época das secas, quando secava a água, as lagoas ficavam sem acesso à porção maior de água, né? No caso dos oceanos. Então, esses peixes, a força que eles faziam para migrar de uma lagoa para outra, né, em milhões de anos, foi se fixando, né? Essa característica evolutiva. Então, a gente observa aqui, ó, né, que isso aqui, milhões de anos, foi se evoluindo, né? Se diferenciando alguns ossos e estruturas foram se fortalecendo. A gente vê aqui no início que ele era mais rudimentar, né? Aí depois foi evoluindo, né? Ó, aqui é um peixe primitivo, esse primeiro que a gente tá vendo. Depois, esse aqui é o bem famoso, que é o Dictalic. O Dictalic foi o primeiro ser que começou a desenvolver pulmões e a colocar a cabeça para fora d'água e também a desenvolver a musculatura dos membros superiores. Né? Então, aí foi evoluindo. Então, esses anfíbios, né, que evoluíram há 375 milhões de anos atrás, no período Devoniano, tá certo? Então, olha, a gente vai observar aqui que existe os eões, né? Eões são arqueano, protezoico, fanerozoico, isso que vocês vão estudar no terceiro ano. Então, aqui a gente vê a escala evolutiva, que aqui em cima em amarelo são os dias de hoje. Então, a gente está vendo aqui, ó, no laranja, vou aproximar, ó, é no período paleozoico, e mais especificamente no período devoniano, né? Então, seria nessa época aqui, há milhões de anos atrás, 375 milhões de anos atrás, que os organismos teriam saído dos mares para a terra seca. Lembrando que a vida, né? Existia o período pré-cambriano, não existia vida, e há cerca de 500 milhões de anos começou o surgimento da vida. Então, relativamente, o período de tempo é mais antigo, né? Então, só para fixar aqui a questão de como seria essa transição, né, dos peixes para as águas, a gente vai observar aqui, aliás, dos peixes que viviam na água, né, para a terra seca, a gente vai observar aqui os peixes, as brânquias, o que seriam as brânquias dos peixes. Então, a gente está vendo aqui a cabeça do peixe, né, essa abertura aqui é chamada de operáculo, e dentro vai existir o que? As brânquias. Então, as brânquias são estruturas filamentosas. Então, a água, ela entra pela boca do peixe e sai pelas brânquias. Ou seja, o peixe não engole a água, né? A água não vai para o seu organismo. Ele ali engola a água e essa água o tempo inteiro vai saindo pelas suas brânquias. E nas brânquias, o que acontece? Elas são hipervascularizadas. Desse modo, elas fazem a troca gasosa. Ou seja, ela vai existir lá uma molécula chamada hemoglobina, uma proteína. Essa proteína ela tem a grande afinidade com o oxigênio. Então, ela faz a troca do CO2, né, que é o gás que é liberado na queima da energia do corpo, e trocar pelo O2, que está presente na água. Então,
Ainda falando aqui da questão da evolução, né? Os animais terrestres teriam evoluído a partir desse aqui, ó, os sarcopterídeos, que seriam os peixes que têm essa nadadeira aqui, ó, essa primeira nadadeira. Então, o primeiro membro a ser desenvolvido dos animais terrestres teriam sido os membros dianteiros, né? Que seriam os braços nos seres humanos ou as patas dianteiras nos outros animais. Então, os anfíbios, o que significa anfíbios? Anfíbios vem do grego, tá certo? Que significa vida dupla, né? Ambas vidas, ou seja, ele tem uma vida na água e uma vida na terra. Então, esses animais são animais vertebrados, ou seja, eles possuem vértebras na coluna, né? Pecilotérmicos, ou seja, são animais de pele fria. Não possui bolsa amniótica, como por exemplo o ser humano, né, que tem a bolsa amniótica. Então, esses animais, eles precisam da água para colocar seus ovos. Surgiram no período devoniano, que eu já falei, e vivem exclusivamente em ambientes dulcícolas, ou seja, não existem anfíbios nas águas salgadas, né? Vamos lembrar que em milhões de anos essas lagoas que iam se formando, né? Elas tinham um percentual de salinidade bem menor do que a água dos oceanos. Então, isso no passado de milhões de anos, né? Foi se evoluindo, os animais que tinham mais afinidade com a água menos salgada iam fixando aquela característica. Então, os anfíbios, como é que eles se reproduzem? Eles, lá no final eu vou falar mais um pouquinho, mas eles têm um ciclo reprodutivo, né? E eles têm, como eu falei, 2 fases de vida. Então, a primeira fase, que é a chamada, quando ele sai do óvulo, né? Que é a sua fase de girino, ele vive na água totalmente, possui uma cauda, que no passar do tempo, que ele vai se desenvolver nessa cauda, é reabsorvida pelo seu organismo, e ele possui essas estruturas aqui, ó, que eu coloquei aqui circuladas, são as brânquias. Então, essas brânquias, similares aos peixes, fazem a troca gasosa, enquanto esse anfíbio, ou girino, né, no caso, como é a primeira fase da vida, esse girino precisa fazer a troca gasosa da água. E a gente vai falar primeiro de quê? Dos anuros. Então, os anuros são os chamados sapos, rãs e pererecas, né, que a gente bem conhece. Então, existem em torno de 4.300 espécies, certo? Existem em todos os lugares do mundo, tá bom? Exceto na Antártica, né? Na Antártica não tem anfíbios, tá certo? A outra classe são os urodelos, ou anfíbios caudados. Então, os primeiros que a gente vai conhecer aqui são o tritão, a gente tá vendo aqui 2 modelos, e depois vão existir o que? As salamandras, tá certo? Esses 4 aqui, ó, as salamandras. Vamos observar. Vejam, elas têm a vida mais próxima a lagoas, né? E aqui a gente tá vendo até as guelras, né? Ou brânquias, saindo aqui para fora dessa salamandra. Então, as salamandras, elas são encontradas mais na Ásia, norte da América, tá certo? Europa, América do Sul também tem. Agora, os ápodes, tá vendo aqui, ó, o Cecília. Esse animal aqui chamado Cecília é a nossa conhecida cobra cega. Certo? E esses animais, a característica muito importante deles é que eles vivem embaixo da terra, né? Cavando buracos, e eles colocam ovos. Aqui os ovos das cecílias. Então, agora uma característica sobre a fisiologia desses animais. Bom, esses animais, como eu falei no começo, eles respiram embaixo d'água, através das brânquias. Mas na vida adulta, eles vão respirar basicamente pelo pulmão, pele, né? Mucosas, boca e a faringe. Ou seja, eles também respiram pela pele, tá certo? Além do pulmão,
tá certo? Então, quando as pessoas colocam sal nas costas de um sapo, gente, ele sofre muito, né? Além da dor, que ele vai ter que fica tentando remover, aí ele sangra, né? E também a questão dele respirar pela pele, né? Ele morre muito mais por asfixia. E aqui a gente tá vendo a epiderme, seria a pele, essa partezinha amarela, certo? E a pele dele é toda recoberta por vasos sanguíneos periféricos que fazem essa troca gasosa. Agora, coisa interessante sobre a reprodução dos sapos, né? Aqui nesse exemplo, a gente tá vendo o sapo pipa, tá vendo? Ó? Então, o que que acontece? A fêmea do sapo pipa, ela fica com o abdômen dela cheio dessas... Aliás, gente, desculpa, o dorso, né? As costas dela cheio de ovos do sapo, e ali, ó, eles vão se desenvolver nas costas do sapo-pipa. E quando eles se desenvolvem, ali eles eclodem, né, e saem do corpo do sapo-pipa. Gente, outra coisa muito interessante, né, sobre os sapos e rãs e pererecas é que elas vão possuir a coloração de aviso ou coloração aposemática. Essa coloração aposemática seria o quê? Seria que ao longo de milhões de anos eles fixaram essas colorações no seu corpo, né, nos seus tons. E essas tons que eles têm bem fortes são colorações de aviso, ou seja, não me coma porque eu sou venenoso ou eu tenho um gosto horrível. Então, por exemplo, esse sapinho aqui é conhecido como sapo ponta de flecha, certo? Então, lá na Colômbia, as pessoas elas pegam o veneno desse sapo, colocam na flecha e fica até 2 anos o veneno do sapo na ponta da flecha. Já esse verdinho aqui, ó, é aqui da Amazônia, tá certo? E ele é o quê? Ele é o sapo que ele é usado num ritual, tá certo? E esse ritual, ele serve como tipo uma vacina, para espantar mau agouro, certo? As pessoas fazem esses furos na pele e colocam o veneno do sapo, certo? É conhecido como ritual de Catuquina, né? Aliás, Catuquina é o nome dos povos. É vacina de Cambô, o nome, certo? Então, eu vou agradecer a vocês a atenção. E esse aqui é um biólogo que eu sou fã dele, né? E ele diz o seguinte, que nada na biologia faz sentido, exceto a luz da evolução. Obrigada a todos. Eu não acredito que eu estava gravando. Estava gravando.